Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nós vamos agora começar a resolver uma questão sobre manometria. Sou o professor Júnior Cavalcante e vamos agora à nossa resolução. Considere o sistema a seguir formado por um manômetro diferencial. Manômetro diferencial é aquele que nós utilizamos geralmente para calcular a diferença de pressão entre dois sistemas, certo? No caso o A e o B. Nos cilindros A e B, temos dois gases confinados com pressões PA de 2 bar e PB, respectivamente. Determine a pressão PB no cilindro B se a altura H1 é de 0,10 metros e a altura H2 é de 0,05 metros. A questão traz os dados das massas específicas do fluido 1, que é 800 kg por metro cúbico, e a massa específica do fluido 2, que é 13.600 kg por metro cúbico. Então vamos lá, pessoal. Nós precisamos identificar esses dados, ok? Então nós temos aqui o seguinte, ó. Quando se fala em PA, nós temos que a pressão é nesse cilindro, PA. Nós temos aqui a pressão nesse outro cilindro que eu chamo de PB, certo? Então, essas são as pressões que nós vamos utilizar para resolver o nosso problema. Como A e B se tratam de gases, o que nós vamos fazer? Na hora de calcular a contribuição de cada coluna nesse manômetro, aquela região onde tem gás a gente não leva em consideração, certo? Então, nessa partezinha aqui, ó, não leva em consideração, e também essa aqui não se leva em consideração. E nós temos também, por definição, o seguinte: quando se vai fazer o cálculo da pressão, no caso, relacionar as pressões para o manômetro em U, o que acontece? Quando a gente percorre o manômetro no sentido de descer, nós vamos considerar a contribuição de cada coluna positiva. E quando nós estamos percorrendo o manômetro subindo, nós consideramos a pressão, a contribuição de cada coluna como sendo negativa, certo? Então, isso daqui ajuda bastante a gente na hora de calcular essa pressão, relacionar as pressões para esse dispositivo. Então, vamos aqui, ó, montar a equação. A equação, não existe uma equação fixa para esse tipo de problema. Ele depende da quantidade de fluidos que nós temos, das características desse manômetro, certo? Então, neste caso aqui, para a gente relacionar, nós vamos considerar o seguinte, ó. Eu vou começar com a pressão do ponto A e, a partir dele, eu vou percorrer o manômetro, verificando em que parte eu estou descendo, que parte eu estou subindo, certo? Aquelas regiões onde está descendo, nós vamos considerar positiva, e subindo, negativa. Então vamos lá, a partir do PA, esse trecho aqui ele é desconsiderado, e nós temos, olha só, para esse fluido 2, que está num tom mais escuro, existe uma diferença de altura entre os dois níveis desse fluido, certo? E percorrendo do lado esquerdo, nós estamos descendo. Então, com relação ao fluido 2, ele vai contribuir de forma positiva e vai ficar assim, ó. O2 que multiplica a gravidade vezes a altura. Então, percorri esse pedaço. Agora, esse trecho aqui, ó, de baixo, nós desconsideramos o efeito dele, porque essa pequena coluna do lado esquerdo é igual à coluna do lado direito. Essa contribuição dessa coluna aqui vai ser cancelada pela contribuição dessa daqui, ó. Por quê? Do lado esquerdo eu estou descendo, é positiva. Do lado direito eu vou subir, é negativo. Então, quando somar a contribuição desses dois, eles são desconsiderados, certo? E aí, continuando aqui o percurso, agora subindo, eu vou passar pelo fluido 1. E olha só, no fluido 1, essa coluna ela tem o tamanho de H1 mais H2, certo? Então vai ficar assim, ó. Faltou colocar aqui o índice, que é H2. Vamos lá.
menos, porque eu estou subindo, ρ1, gravidade, que multiplica H1 mais H2. Depois de passar pelo fluido 1, essa coluna do gás ela não leva em consideração e vamos chegar até o cilindro B, onde nós teremos uma pressão PB. O nosso problema pede exatamente para fazer o cálculo dessa pressão. Então eu vou reorganizar a equação, certo? De tal forma que ela vai ficar assim agora. PB é igual a PA mais ρ2, G, altura 2, menos ρ1, G, altura 1 mais altura 2. Nós vamos fazer a substituição agora. Aí vai ficar assim. PB é igual. PA. Quem é PA? PA é 2 bar. Porém, essa unidade de medida nós não usamos para fazer as nossas contas. Nós precisamos transformar de bar para pascal. De bar para pascal, a gente multiplica por 1 vezes 10 elevado à quinta, certo? Então aqui ficaria 2 vezes 10 à quinta pascal. Vou colocar o fator de conversão aqui, ó. 1 bar é 1 vezes 10 à quinta pascal. Então, usando esse fator de conversão, eu fiz a transformação da pressão de 2 bar para 2 vezes 10 à quinta pascal. Então, aqui vai ficar 2 vezes 10 à quinta pascal, mais ρ2 é 13.600 quilogramas por metro cúbico. Multiplica a gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura 2, que é de 0,05 metros, menos, agora eu vou colocar aqui na parte de baixo, esse termo aqui, ó, vai ficar ρ1, que é 800 kg por metro cúbico, vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes 0,15, pessoal. Aqui, ó, H1 mais H2 é 0,10 mais 0,05. Então, ficaria 0,15 metros. Então, a pressão B será... Vou fazer aqui a continha para a gente achar esses valores. Vai ficar assim, ó. 2 vezes 10 à quinta pascal, mais 6,7 vezes 10 à terceira pascal, menos 1,2 vezes 10 à terceira pascal. Então, qual seria a pressão em B? A pressão em B seria, pessoal, vamos lá, 2 vezes 10 elevado a 5 mais 6,7 vezes 10 elevado a 3 menos 1,2 vezes 10 elevado a 3. Então, nós teríamos uma pressão de 2,06 vezes 10 à quinta pascal. Então, essa seria a nossa pressão.